você se sente mais livre, você abre a sua mente para outras coisas também. Então, o meu comentário a respeito disso é assim, porque você está tratando, quando nós falamos da questão do uso medicinal, esse é um ponto interessante para você desenvolver. Mas você também podia falar, quer dizer, não sei se você vai falar sobre isso, né? Quais são os caminhos, assim, porque tem um movimento de legalização, né? Mas se você, aí seria uma problematização do seu tema. Se você legaliza, né, para uso medicinal, ok. Mas se você legaliza para uso recreativo, quais são as implicações que isso pode causar? Porque se você pensar comigo aqui, pensar com a gente aqui, o sistema de saúde que nós temos, ele é incipiente e não dá conta, por exemplo, de dar um suporte para aqueles que necessitariam de uma ajuda. Você entende o que eu estou falando? Sim, sim, eu fiz alguns comentários durante a formação do texto, mas quando eu não terminei, pode ser que eu consiga acrescentar mais coisa. Eu coloquei, baseado nisso, e coloquei também como seria esse tipo, porque tem muita gente que diz que leva ao uso de outras coisas, né? E isso implica, né, na questão das pessoas acabarem precisando de ajuda. Mas eu encontrei algumas pesquisas que dizem que existem outros tratamentos que acabam sendo, não saem caros, né, para o sistema de saúde nosso que é público. Acabam sendo uma opção até mais barata do que a que a gente tem agora, por conta de ser uma coisa natural, uma planta, como seria aí, né? Tipo, se fosse legalizado para uso medicinal, os custos também, é, coisas do tipo. Porque é interessante você trazer, problematizar o assunto, né? Já que, né? Porque senão fica parecendo assim, você está defendendo o uso da maconha, né? Entendeu? E não, assim, o trabalho não pode ficar com esse aspecto. Você está trazendo um assunto que tem que ser discutido nos dois lados. Ok, vamos legalizar para uso medicinal. Então, existem pessoas que querem legalizar para uso recreativo. Quais são as consequências? Quais são os caminhos? Quem fala disso? Quem fala a favor, quem fala contra? Você é uma pesquisadora que está mostrando a questão, entendeu, Jo? Uhum, entendo. Eu problematizei bastante na questão mais focada no uso religioso, que tem a parte do uso recreativo também incluído, né? Aí eu coloquei que muita gente, por mais que não seja a maioria, acaba indo por outros caminhos, por achar que, se eu tô usando a maconha, a cannabis, que é uma coisa pesada e tá legalizada, algumas pessoas acabam, vou para outros meios, né? Mas tem muitas pesquisas que mostram que não é a maioria, inclusive é uma parte muito pequena. E é um dos argumentos realmente que as pessoas mais dão em relação ao uso recreativo, né? Ou, no caso, o uso liberado. Beleza, a Caroline é a orientadora da Gil. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário sobre o trabalho da Gil? Por favor. O Bruno está falando aqui, seu tema é muito legal. Uma dúvida, qual é o objetivo principal da não entendi. Além do uso para a medicina. Na verdade, ele está perguntando o que a gente comentou aqui. Né? Qual é o objetivo principal e se além do uso para a medicina? Acho que é isso. Sim, sim. Então, Sim, além do uso da medicina, seria. Pode falar. sim, minha pergunta, na verdade, boa noite, primeiramente. Minha pergunta, na verdade, foi saber qual é o objetivo principal por ela ser fabricada, além para o uso da medicina, entendeu? Foi essa a minha pergunta. Entendi. Então, o objetivo principal, além do uso da medicina, seria para o uso religioso e para o uso recreativo apenas. Não, não existe, por enquanto que eu tenho pesquisado, não existe outros, como é que é o nome? Outros motivos, né? Mas se você parar para analisar, não teria nenhum problema em ser usado para uso religioso e o recreativo, em comparação a diversas outras coisas que a gente já tem legalizado, como, por exemplo, o cigarro e o álcool.
É uma coisa bem mais fraca, até porque você pode usar de outras formas. Você não precisa usar a maconha como fumo também. Mas o principal é a medicina mesmo, porque ajuda as pessoas, né, a fazer seus tratamentos, que muitas vezes saem muito mais caro, sendo que podem ser usados com a cannabis, né? Podem ser feitos com a cannabis e custar mais barato e ter até um resultado mais rápido. Eu acho que se você for por esse caminho do uso medicinal, eu acho que vai ser mais legal você tratar o seu projeto, entendeu? Vai ser mais bacana, eu penso assim. Acho que a Caroline também concorda. Concordo, Eu concordo. falei mais do uso medicinal, mas como eu tô falando no geral, né, eu falei também do uso religioso e recreativo, porque existe um preconceito por causa do uso recreativo, mas um motivo muito bom pra gente liberar, no mínimo, pro uso medicinal, né, que é bem importante. Eu nem falei também, acho que eu falei assim, mas não explicitamente, porque tem a questão da criminalização do usuário, né? O camarada é tratado como criminoso, aquele camarada que usa. Não sei se você vai falar disso em É, algum momento. Então, isso não, sim, com tem a ver lá com certeza. a parte do uso recreativo, né? Mas Sim, isso envolve, então, mas é porque assim, isso envolve outros assuntos. Se você começar a falar sobre isso, você vai puxar Vai para outros estender assuntos. muito, né, Celso? Vai acabar É, estendendo muito. exatamente, por De isso tem que repente ela ficar num fica ponto. presa no ponto da medicina, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que a gente assim, desconhece, né? Sabe assim, informações variadas, mas não se aprofunda e não sabe ao certo como é que funciona, né? Como que isso é eu bom, citei isso, sei lá, eu medicinal. citei a criminalização também, porque se vocês pararem para pensar, as pessoas têm um preconceito geral com a maconha, com a cannabis, por conta do uso recreativo e por conta do tráfico, né? Então, acaba tendo que falar em algum momento sobre esses dois tópicos, né? A relação entre eles e o uso medicinal tem que relacionar de algum jeito. É, eu coloquei mais ou menos que, tipo assim, se legalizasse para o uso medicinal, não iria interferir em forma alguma, de forma alguma com o tráfico e a criminalização e tudo mais. Porém, se legalizasse de alguma forma, no geral, ai, gente, tô nervosa. Se legalizasse de alguma forma, no geral, o tráfico não, vamos dizer que não diminuiria, porque eles usam outras drogas, vendem várias coisas, mas quem usaria para uso religioso e recreativo teria alguma forma de ter acesso, né, a uma coisa melhor do que é vendida pelo tráfico e de alguma forma também poderia abrir a mente das pessoas, porque para você adquirir, você teria que ter algum acompanhamento, alguma pessoa ia falar sobre, você ia ter um conhecimento maior, aí não só para medicina, como para o seu uso, independente de como você fosse usar, se era no- na sua religião, ou se quisesse usar apenas como uma coisa recreativa. Eu acho importante também porque as pessoas vão ter muito mais conhecimento e isso ajudaria muito no preconceito, né, que as pessoas têm, que é uma coisa que me fez começar a fazer o trabalho, que é o preconceito que as pessoas sofrem. Então, você acabou de dizer exatamente isso. Se você for para essa parte da descriminalização do usuário, vai tocar na questão econômica, vai tocar na questão da segurança. É um outro assunto. Então, acho que é legal você seguir a orientação da sua orientadora aí, que vai dar certo. Porque aí você fica com um trabalho, né? E depois você pode continuar ele, né? Pode desenvolver, sacou? Você pode pontuar isso aí, assim, Sim. indicar, mas trabalhar nessa parte aí do uso medicinal. Você quer Que como eu terminar? disse antes, o foco do trabalho era mostrar uma outra visão, né? Isso inclui também você olhar como outros países isso funciona, como isso não funciona em alguns países também, porque nem sempre dá 100% certo. Precisa de uma administração, de um governo que consiga fazer isso dar certo, que tenha um foco nisso de verdade. Então, acho que tipo, eu fazendo o texto, o TCC, né? No primeiro e no segundo capítulo eu consegui
seguir um caminho sem fugir muito do foco. E eu espero, no terceiro capítulo, conseguir concluir isso. Beleza, o assunto é amplo. A gente pode falar sobre isso aqui É, durante mais de 1 hora. Né? Tem várias coisas que a gente Verdade. pode falar, entendeu? Mas isso é bacana, porque você vê, né? Você tem possibilidade de desenvolver seu trabalho. Isso é é. muito bonito, muito bacana. E dá pano para manga, a gente pode conversar sobre isso. A Ingrid escreveu aqui, acho que a desconstrução da demonização da erva é necessário apoiar o uso religioso e recreativo. Para tirar essa pecha, né, que tem a droga e tal. Aí É, teria que ter uma fundamentação. É. Existem psicanalistas que falam sobre isso, né? Mas aí você já sabe o que você vai fazer. Mas assim, eu estou satisfeito, acho que o Eu trabalho vai ficar também, muito bonito, né, Caroline? eu também. Tá seguindo um caminho muito bom da Que, escrita. É isso que bom que aí. você não desistiu. É ótimo que ela não desistiu. Tá vendo aí? Obrigada, Giovana. Qualquer coisa é só comunicar, tá? pode deixar. Obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que senão É eu vou isso desligar aí. aqui o microfone. A próxima a falar vai ser a Anne. Vou deixar até o microfone fechado aqui. Quando a Anne Oi, quiser oi. conversa. É pra Oi, falar, Anne. mas é pra falar o quê? É pra falar o quê? Primeiramente, Ah, boa noite, né? Boa noite, gente. Eu queria deixar bem claro que hoje eu consegui a confirmação do meu cartão, então agora eu tenho uma conta, sou oficialmente uma adulta. E agora eu posso falar sobre o meu TCC. parece até aquela figurinha assim, ó. Enfim, Então, amiga fala sobre o seu Camila, TCC. eu te amo, amiga. Obrigada, Ingrid, eu amo vocês. Olha só, Fala, ó, olha só, faz o seguinte, fala o que você estava pensando em escrever, né? Como é que foi seus primeiros passos, passo a passo, e o que você tem até agora. É isso que nessa ordem, assim, mais ou menos. tá, então olha só. Então, primeiro eu vou falar sobre o que foi fazer o primeiro capítulo e o que eu coloquei nele mais ou menos. Aí depois eu falo no que eu tô pensando pro segundo e quais os meios que eu tô usando, esse tipo de coisa. Enfim, segue o raciocínio, Celso. Olha só. Primeiro, o primeiro capítulo ele foi bem fácil de fazer, até eu fiz ele em um dia, eu acho, dois. Eu fiz ele em 2 dias, entendeu? Veio com um pouquinho erro só, foi bem facinho de fazer até, eu me Quem tá surpreendi. te orientando, Anne? Ana Beatriz, eu fiquei bem surpresa até porque, né, não veio com quase nenhum erro. Geralmente só veio com uns errinhos de tipo assim, coloca, quer dizer, tira certa coisinha aqui, coloca certa coisinha ali, tirando isso, tudo certo. Eu expliquei, eu dei a entrada porque quando a gente faz o TCC, a gente tem que explicar, né? A pessoa não pode perguntar, tem que entender tudo que a gente escreveu. Então eu coloquei, fiz o máximo que eu pude ali, né? Coloquei tudo que eu sabia. Eu separei numa folha as coisas que eu já sabia, e em outra folha os estudos que eu fiz, tipo, resumo de estudos, esse tipo Pá, de pá, pá, coisa. pá, 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 pá. Mas qual é você está falando sobre o quê? Fala pra gente primeiro qual é o seu tema, qual é Primeiro o seu capítulo, é interesse. o primeiro Não, não. capítulo, tô falando do O primeiro capítulo. assunto, o assunto, qual é o Ah, assunto? tá, Renascimento. Amiga Camila, o primeiro capítulo ele resume o que é o Renascimento, entendeu? Ele resume o que é, como ele aconteceu, por que ele aconteceu, qual foi o intuito dele ter acontecido, quais as coisas que aconteceram dentro dele para que ele fosse um marco tão histórico na vida, como ele resultou e resulta ainda para a gente nos dias de hoje e tal. Tanto que por conta da liberdade que foi concebida para o homem na no Renascimento, a gente hoje tem a. Como é que fala? Caraca! Ai, negócio lá, gente, de repórter, de. Ah, não sei o nome, não, mas é isso aí. A gente tem a liberdade que a gente tem hoje com a mídia, com a mídia, de expressar a nossa opinião, de poder ter uma opinião, é grande fato, grande parte devida ao fato do Renascimento ter acontecido. Liberdade de expressão, só que tem uma palavra específica para isso. Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês me avisam, porque eu tenho Não, uma tá de dando falar para rápido. entender. Pode ser um pouquinho mais calmo, mas tá dando para entender. É porque Renascimento, e é de aí mim os mesmo, eu não influ... sei falar devagar, vou tentar. Ok, Olha só. as Tá. influências do Aí, Renascimento. ok. A problemática do TCC é
A problemática do TCC em si é a liberdade de expressão. O meu foco, ele é a liberdade de expressão, só que só que eu quero basear a minha tese no Renascimento e como agregou e como desencadeou tudo isso para cima da gente, entendeu? Essa é a problemática do TCC. Eu, na Posso verdade, dar estou uma falando sobre a sugestão? liberdade de expressão. Só que... Anne, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Você está trabalhando com algum autor específico para trabalhar esse conceito? Isso que você está falando? Tem algum autor que você está escolhendo ou não? Autor específico, eu não tô, não. Eu tô mais Porque, pela... Como é que fala? Eu tenho os livros de estudo aqui em casa e tudo mais, hum, eu vou por eles. Eu pesquiso no Google... Ai, naquele Google lá de escola, não sei o nome dele. Mas eu pesquiso nele e tudo mais, então fica muito mais fácil. Eu não tô trabalhando com alguém específico, até porque eu não tenho nenhum livro assim. A Ana Beatriz não chegou a indicar nenhum livro, mas de resto... é porque você Isso, Google falou sobre Acadêmico, minha isso, amiga Ingrid, obrigada. você falou sobre liberdade de expressão. Está me ocorrendo aqui um autor, que é um autor renascentista, eu falei na outra aula, ele se chama Etienne de la Boétie. O Etienne de la Boétie escreveu um texto no século XVI, que é o Tratado sobre a Servidão Voluntária. Do que fala esse texto? Ele, ao longo da história toda, né, todos os historiadores e filósofos eles sempre pensaram sobre a tirania e sobre os tiranos no ponto de vista do tirano. Vamos estudar o tirano, por que ele tiraniza as pessoas, por que ele controla as pessoas. Né? O Uhum. Lavoisier, no Renascimento, o que ele faz? Ele faz uma coisa inédita. Ele desloca esse olhar. Ele fala assim, vamos estudar a tirania do ponto de vista do tiranizado. A pessoa que é... Né, por que as pessoas, né, se submetem a ser controladas, uma servidão voluntária? Então, você está falando aí de liberdade de expressão, né? Me ocorreu isso aqui, não sei se de repente te interessa. Se te interessar, eu te mando o Manda texto. para mim pelo WhatsApp depois, eu vou ficar extremamente agradecida, porque Eu acho que eu tem tô coisa meio que que te ajuda. indo, eu tô indo pelo que eu consigo, né? Não, por isso que eu perguntei, tem algum autor que você esteja usando para fundamentar essa tua ideia? Não, se você puder mandar depois no WhatsApp, eu vou ficar agradecida demais, Celso. Enfim, Tá, dando continuidade, que eu tenho que sair daqui a pouco, eu já estou atrasada até. tá, termina então a tua fala. Tá, terminei dito isso, eu terminei o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi para introduzir o que é o Renascimento, qual foi a importância dele e o porquê dele ter acontecido e como ele aconteceu, e as coisas dentro dele, o que geraram, entendeu? Aí, agora, com a entrada do segundo capítulo, eu estou pensando em enfatizar como é que fala? Os principais artistas, ou seja, Michelangelo, Donatello, Da Vinci, e colocar como eles, no caso, porque não tem muita mulher nesse ramo, eu estou pegando os principais porque quase não são conhecidas mulheres e também meu foco não é esse. E também fica muito mais fácil trabalhar com eles porque tem muita mais coisa sobre eles, é muito mais fácil de achar. O meu foco, então, vai ser pegar esses autores mais conhecidos, no caso, como as Tartarugas Ninja, né? Falar assim, porque eu não lembro o nome de todos eles, e enfatizar como eles fizeram tudo e cada detalhezinho, entendeu? Por exemplo, o Michelangelo, que eu cheguei até a falar numa aula de arte sua, que no caso eles tentavam se aproximar muito da humanidade, muito do homem, depois que o antropocentrismo entrou, depois que o homem, no caso, virou o centro de tudo, né? Eles tentaram chegar muito perto do homem. Ou seja, tem uma arte, eu já falei isso com você, do Michelangelo, que o Michelangelo fez Moisés e chegou uma vez a chutar Moisés, a quebrar o pé, porque falou com Moisés e Moisés não estava respondendo. Entendeu? E ele era uma estátua feita de mármore. Então, é um negócio assim que eu quero pegar e como eles. Como é que eu posso falar? Como eles faziam isso ante a igreja e como eles faziam isso pró-igreja, entendeu? Porque a igreja, querendo ou não, infelizmente, né, ela tem muita, muita, muita coisa a ver com isso. E ela é o principal de tudo, querendo ou não. Então, é isso aí. Aí eu vou enfatizar as tartarugas ninjas e como eles conseguiram a liberdade de pouquinho em pouquinho, ante e pró-igreja. É porque é o seguinte, né? O período do Renascimento, ele é um período
assim, muito louco, entendeu? Que tem Sim, muita parada assim misturada, sacou? sim. E aí, assim, você precisa, então, ver aí com a sua orientadora. Eu entendi o que você quer. Eu estou achando interessante. Só precisa, assim, dar uma ajeitada e recortar melhor para você poder desenvolver, porque senão você vai ficar perdido, sacou? Ah, não, Porque, na minha cabeça, olha só, Celso, vou te explicar um negócio agora, que a Camila sabe disso, Camila sabe, alguns amigos meus sabem. Na minha cabeça, tá fazendo super sentido o que eu tô falando. Super sentido, eu já tenho tudo montadinho, tudo bonitinho. Só que quando eu vou falar, eu não consigo, entendeu? Eu, tipo, eu solto as coisinhas principais, sabe? Mas eu não sei entrar a fundo do que tá dentro da minha cabeça, a não ser que eu tenha treinado isso, entendeu? não, Mas já tá tudo mas isso é normal, montadinho. isso não é uma parada, um defeito ou um problema, não. O que, para você, vamos dizer assim, domar ou encontrar esse negócio que você acha que não sabe onde está, precisa isso falar fazer o que eu disse, fazer um recorte e escrever isso. Na medida que você vai escrevendo, aí você vai desenvolvendo a partir da tua própria escrita, entendeu? Por isso que é preciso ter um autor que fundamente a sua ideia, porque você já tem uma ideia. Eu entendi qual é Uhum, a sua ideia. Que, através dos artistas, falar um pouco desse protagonismo do homem, né? Diante, talvez, até foi o que eu falei do Laboessi, diante das autoridades, né? Como é que funcionava essa relação. É porque existia uma arte secular e uma arte sacra. Só que no meio desses camaradas aí, eles misturavam isso, né? Então, só que nesse período é um período que é muito rico e é um período que tem a tradição e a inovação, tá tudo misturado. aham, aham. Por isso que eu tô falando, assim, você sabe o que você quer, só precisa uma parada cirúrgica, assim, ó, vou falar disso aqui. Quando você encontrar isso, você vai ver que você vai desenvolver e vai encontrar aquilo que você acha que não sabe. Entendi. Sacou? Entendi. Beleza, então. Então eu vou te mandar o texto, você lê, de repente te ajuda para Ah, alguma coisa. tá, beleza. Obrigada, Celso. Nada. E aí, Ninguém tem então, pergunta, né, gente? É isso aí. pergunta aí, pô, vamos massacrar a Anne. Não, todo mundo tá estudando isso na sua aula, é muito fácil, é só Ó, mostrar a aula. Caroline tem uma pergunta. Oi, Anne, boa noite, tudo Boa bom? noite, doutora. Eu queria só saber, que você falou que vai fazer uma relação com a gente, com o momento atual, aí eu queria que só você esclarecesse um pouquinho sobre isso. A liberdade, a função principal é a opinião própria, né? A opinião que a gente pode criar hoje em dia da nossa própria cabeça, que era uma coisa que antigamente, não, no caso, antes do Renascimento, entendeu? Ela não era tão normal assim, até porque vamos servir a Deus, nós servimos a Deus, Deus é o centro do mundo, a Igreja Católica é que manda. Quem não aceita Deus Jeová como seu Deus, é anti-igreja católica, ou seja, heresia. Então, quando o Renascimento chegou, o que ele queria fazer? Ele queria pegar as ideias do antigo, da antiguidade, entendeu? Que é aquele negócio da inovação, da pintura, ou seja, como o Celso falou, tem muita ligação, tipo, como é que eu posso falar? Tem muita ligação com a pintura deles. A pintura deles é uma pintura com liberdade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles mantêm a fé e mantêm as. Como é que fala? Vamos colocar mania, entendeu? Mantém as manias deles. Ou seja, era pintura de Deus, era pintura de. Eles tinham a liberdade de escolher o que eles iam fazer. Anne, a Camila fez um comentário aí que tem a ver com aquilo que eu falei do Laboessi. Ela perguntou se você vai fazer uma relação com a obra do Maquiavel, O Príncipe. Vou. Já até li esse livro já do Maquiavel. Eu já li esse livro umas 6 vezes já. Eu gosto muito dele. Então, olha só, você está falando também de poder. Foi aquilo que eu falei do Laboessi. Sim, sim. Só que isso eu Então, quero só abordar só no terceiro capítulo, que é só, quando eu vou finalizar. entendi, mas você já pode. Bom, aí tem que ser com o seu orientador. Como é que você vai caminhar para isso aí? E termina de responder aí o que está falando para a Carolina. Aham, aham. Desculpe.
Como eu quero ligar, para resumir, eu quero ligar isso com a forma de que, na época, no tempo do teocentrismo, que é no caso da Idade Média, não se podia pensar sozinho, não podia fazer o que você bem quisesse, a não ser que a igreja desse uma certa doutrina para você seguir. Né? Você tinha que fazer de acordo com as doutrinas que eram passadas para você da igreja. Então, com a chegada do Renascimento, as pessoas tiveram a liberdade de pensar por si próprias. Não era mais uma obrigação, entendeu, dos pintores, dos artistas, fazer coisas relacionadas somente a Deus. Eles podiam fazer aquilo que convém a eles, entendeu? Então, eu quero relacionar o quê? A liberdade de mídia e a liberdade de expressão que a gente tem hoje em dia com o que a gente adquiriu, no caso, adquiriram na época do Renascimento. Legal, Ana, obrigada. Lembrei de outro texto aqui, História Social da Arte e da Literatura, do Arnold Hauser. Ele fala do Renascimento. Se eu vou separar aqui, vou tentar te Já mandar li, mas também. me manda. É Você bom leu? que uma coisa melhor. Uhum. Ah, tá. Foi comigo, não? Não. Foi só, acho que eu tinha um livro aqui em casa, não sei. Beleza. Mas, poxa, o trabalho é excelente. Eu acho que só precisa mesmo você ir controlar as paradas para não ficar, entendeu? Sim. Eu Muito tenho muita bom. mania de quando eu vou começar a fazer as coisas, eu quero fazer muita coisa junto, só que eu não posso. Ah, lá, mas Entendeu? Então a eu gente tenho que ficar conversou sobre isso. controlando, medindo Então, o que eu vou fazer. conversamos sobre isso em metodologia de pesquisa. Ó, as primeiras 8 aulas foi para tratar sobre isso, né? Se você pegar um ponto só, você vai ser muito mais rico do que você né, querer abraçar tudo. Não, querer abraçar tudo, você não faz Uhum. nada. É isso. Tá bom. Pô, valeu, Anny. Obrigado, hein? Nada. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Alan tá aí, Alan? Para fechar a noite. Cadê, Alan? Oi, professor. Oi, Alan, Boa beleza? noite. O microfone é seu, então, na ordem que a gente viu aí, né? Fala do qual é o seu tema, fala um pouquinho do que você fez, o que você pretende, o que tá feito, beleza? Meu tema é fisiculturismo. Eu separei ele em tópico. Eu coloquei um tópico da história, um pouquinho para vocês conhecerem, quando surgiu, como funciona, alguns influentes, o prós e contras, mas é bem pouco. Um pró, um neutro, porque se você for fazer de um jeito, você vai se dar mal, e se você for fazer de outro jeito, você vai se beneficiar. E o bulk e cut, que eu vou explicar o que é. Pode começar? Fale mais um pouco sobre isso, fique à vontade. Tá, eu fiz meio que um texto de cada um, aí eu vou ler, tá bom? Beleza, você quer compartilhar com a gente aqui ou não? Não precisa. Não, eu leio. Ah, beleza. Da história eu falei. A primeira história vem da Grécia, um homem chamado Milon de Crótona, que era um atleta olímpico. Seu treino era baseado em um bezerro, colocava o animal nas costas e andava. À medida que o animal ia crescendo, seu corpo ia acompanhando as adaptações para continuar andando com o bezerro. Aí eu coloquei do esporte agora, que é um esporte com o objetivo de buscar a melhor formação muscular com diversas regras. E agora eu vou falar dos influentes, que são o Arnold Schwarzenegger, o Lee Haney e entre outros. Eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muitas pessoas. E no momento atualmente no Brasil, alguns deles são o Eduardo Corrêa e o Rafael Brandão. O prós e contra do anabolizante, né? Eu coloquei o prós, um pró no caso, né? Reposição hormonal. Que você, ao envelhecer, é comum que o corpo diminua a produção hormonal. E nesse caso, eles são benéficos para quem tem os níveis de hormônios abaixo da faixa da normalidade. E aí, consequentemente, você usando anabolizante, né? Você vai produzir mais hormônio. E agora eu coloquei um neutro, né? Que eu falei que se fizesse bem e tal, eles funcionam como catalisador. O anabolizante, no caso. Impulsionam o treino e a dieta. Mas sem o treino e uma dieta regrada, não fará o seu objetivo e poderá causar danos ao seu corpo. Se possível, ter acompanhamento de um nutricionista ou um terapeuta melhora o desempenho.
O contra, se você fizer o uso de forma indevida, terá danos graves como câncer, insônia, arritmia cardíaca e entre muitos outros. Agora eu vou falar do bulking e do cut. O bulking é a parte do processo que os atletas buscam ganhar peso e massa muscular, mesmo que tenha ganho de gordura. O objetivo é consumir mais calorias que o corpo consegue queimar. Para isso é preferível fonte de proteína e alimentos saudáveis. Que você, no meio do fisiculturismo, você vai ganhar mais massa, né? E depois vai secar. Aí, esse é o bulk, que você vai ganhar mais massa. E o cut, que é secar, é a fase seguinte, que o atleta precisa perder o excesso de gordura acumulado após atingir o peso idealizado. Geralmente é uma etapa restrita por prioridade de ingestão de muita proteína e pouco carboidrato. Ou seja, você, quando faz o cut, tem que comer menos e, consequentemente, você fica com fome. Você não pode comer muito para não ganhar mais massa. Aí, o objetivo é eliminar a gordura acumulada junto com o ganho de peso. Por isso é preciso tomar cuidado para não perder índices da massa magra ou massa muscular. Foi isso que eu fiz para apresentar hoje. Então, tem uma pergunta assim. Eu sou uma pessoa que você está vendo que eu sou um camarada assim que pratica o fisiculturismo, né? Então, eu, eu falei com você que eu não tenho muitas condições de orientar esse trabalho. Mas vamos lá, deixa eu fazer umas perguntas. Você pode, assim, isso é uma modalidade esportiva, não é isso? A minha pergunta é uma modalidade esportiva que é olímpica? Como é que ela passou a ser olímpica? Acho que essas coisas você podia falar também um pouquinho, né? Ela foi considerada olímpica como? Como é que ela se tornou uma modalidade? Essas coisas acho que são importantes, porque, por exemplo, eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu sou um sujeito que é ignorante nesse aspecto, né? Uhum. Eu não coloquei sobre isso aqui não, mas na próxima aula eu posso pesquisar. Mas, exemplo, o primeiro que é a história da Grécia, né? O primeiro homem que praticou, ele era um atleta olímpico. Mas aí eu não fui a fundo, não. Porque isso faz parte do histórico do teu tema, sacou? Eu sei que aqui, no que você falou, me parece que tem uma problematização que a gente pode explorar. Mas na origem, né, quando você fala da Grécia, você pode falar um pouquinho, mas no contemporâneo, como é que foi tratado o fisiculturismo? Como é que isso se transformou numa modalidade esportiva, né, que hoje tem uma expressão, entendeu? Acho que é isso importante você trazer para gente. A professora Caroline Eu vou buscar pode falar até mais do que eu vou buscar, porque eu não coloquei muito, não ia ficar um texto muito grande. Aí eu peguei um pouquinho só da parte da história, um pouquinho do como funciona, um pouquinho de cada, para não ficar tão grande. Senão ia ler muita coisa. Mas para mim você pode escrever o máximo possível. Quanto mais, melhor. A gente pode tirar. A Caroline quer falar. Pode falar, professora. Oi, Elan, boa noite, tudo bom? Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Eu queria só que você falasse o que exatamente te motivou a falar do tema. Porque eu não entendi muito o caminho que você quer seguir, porque a gente pode seguir esse caminho. Você explicar essa parte competitiva, o que é bom, o que é ruim para o atleta. Você pode falar do ponto da estética, né? Porque também o anabolizante interfere essa parte estética que as pessoas utilizam para modelar, esculpir o corpo por ter um corpo, né, que a mídia, né, valoriza, né, o corpo atlético, mas a pessoa está bela, né, o homem ou a mulher. Então, eu queria que você definisse ou tentasse ver o que te motiva mais a falar desse ponto, desse aspecto competitivo, que você pode seguir também e falar também citar algumas modalidades esportivas que acabam caindo nessa parte de anabolizante por causa de um doping, né, que pode cair nessa situação. Ou você pode ir por esse caminho de culto ao corpo, né, da beleza.
aí chegar nessas mulheres fitness, tipo Graciane, ou nos homens também, essa parte também dos homens que praticam esse esporte. Carolina, eu vou fazer uma pergunta Oi. para você. Isso que você está falando da questão estética é até uma referência lá à questão grega, não é isso? Pode pegar essa parte da Grécia, sim. Aí eu só queria que você falasse um pouco disso. O que te motivaria mais a falar? Só falar assim, não precisa, aí você aprofunda na pesquisa, né? Seria interessante eu falar mais a fundo da história, mas eu também queria falar ir mais a fundo no anabolizante, para explicar melhor. E o que me motivou, que eu não disse, é que meu pai. Você defenderia o Oi? Aí você também, quando você falar do anabolizante, você colocar o seu, o Alan, o que ele acha disso? Mesmo você mostrando o prós e o contra, você se posicionar, né? Entendi, dar uma opinião própria. Sim, sim. Vou falar que você me perguntou no começo, que me motivou, que meu pai se formou recentemente em nutrição, aí ele tá querendo tentar competir, tá fazendo esse book cut, aí eu consegui explicar melhor também por causa disso, que eu conheço. E esse sobre anabolizante também, eu tô falando sobre, e a história, basicamente, em si. Aí o que me deu o caminho foi ele mesmo. Ele não me falou nada, mas eu pensei porque é uma coisa, um tema que eu conheço, né? Aí eu falei mais sobre ele. Tá, as experiências que o seu pai Legal, está legal. passando te ajudam a escrever, então, pode ajudar a escrever. Legal, é um caminho aí legal. aí eu não consegui conversar com ele ainda não, mas depois eu converso para conseguir explicar melhor, escrever, ter mais um assunto, essas coisas. Essa parte, eu queria realmente pedir a você, né, que me enviasse o quanto antes, né, o máximo de laudas que você pudesse, mesmo que você escreve, sacou? Que aí eu posso, a partir do texto, né, te ajudar, né? Porque se você não tiver, né, material para eu ler, não, a gente não avança, sacou? Preciso que você escreva, entendeu? Entendi, eu acho melhor eu ir a fundo mais assunto, por exemplo, na história e mais a fundo no prós e contras do anabolizante e te mandar, do que te mandar esse texto aqui, porque tá muito resumido. Exatamente, né? Produz um texto aí nisso que você falou mesmo, né? Questão histórica e a questão do anabolizante que você está a fim de falar. E aí a gente vê o que a gente faz, beleza? Tá bom. Alguma pergunta aí, galera? Alguém quer fazer uma pergunta, comentário? A professora Caroline já falou. Alguém quer falar? Se ninguém tiver perguntas ou comentários, eu darei como encerrado o nosso encontro. Eu já vou agradecendo a paciência de vocês, a disponibilidade da professora, participar com a gente, né? Muito bom. E eu espero que vocês fiquem bem, né? Eu que agradeço, Celso, também a oportunidade de participar. Hoje eu tive um jeitinho aqui, eu vim para participar. A garotada tá aí, né, Carolina? Sempre bom escutar, né, os alunos e ver os projetos também. É sempre bom a gente estar nessa luta aí em prol da educação, em prol da motivação, que a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil, e a gente tem que se motivar à leitura, ao estudo, porque isso ninguém tira da gente, e a gente também não pode se perder nessa confusão de coisas. E só a educação resiste a isso tudo que a gente está vendo, a política, escândalo na política, outras e outras coisas que a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem que lutar sempre pela educação de qualidade, educação pública, e a gente está aqui para isso, a gente está para ajudar vocês, e a gente também espera que vocês se conscientizem disso, porque vocês são jovens, tem um futuro aí pela frente, e só depende de vocês. Pode, isso aí todo mundo fala, só depende de nós.
Vocês que vão escrever a própria história de vocês, e com a educação, com o estudo, vai ser da melhor maneira possível. Boa noite para todo mundo, um grande beijo. Só uma mensagenzinha final, eu tava aqui, tô fazendo uns cursos aí, né? E o que está acontecendo, na verdade, eu falei para alguns alunos, o que a gente está vivendo, gente, vocês têm que tomar isso como uma preparação para a vida, né? Esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, o trabalho home office, aula remota, ele vai ser incorporado à nossa vida. Não vai ter jeito, isso não tem mais não tem mais como voltar atrás. Não sei se vocês percebem isso. Agora isso vai ser incorporado, né? Isso nós estamos fazendo aqui, né? O TCC, eu acredito que antes da pandemia já era um projeto que incentivava a autonomia, porque você precisa tomar ciência de que existe uma outra forma de estudar. E essa outra forma de estudar vai ser cobrada de você quando você for para a faculdade. Não adianta, né, ficarmos aqui, oh, meu Deus, que injustiça. Sei que enquanto a gente fica em injustiça, o Enem vai rolar. Se você fizer ou não fizer, ele não vai deixar de acontecer. E muitas outras coisas na vida vão ser assim. Então, toda vez que eu falo com o pessoal, eu falo isso, olha, põe o seu despertador para ligar aí, sem que seu pai precise chamar sua atenção, porque isso é um momento de aprendizado, né? Ainda que existam desigualdades e dificuldades, mas vocês que estão aqui, entraram no Meet e estão podendo, né, fazer essa participação, trabalha com o que vocês têm. Então é isso, minha gente. Até a próxima. Tá bom, tchau, professor. Tchau, Celso. Valeu!